Bom dia, muito bom estar com você no início dessa semana. Na verdade, a semana começa no dia de domingo, né? Mas hoje é segunda-feira e como é o primeiro dia útil da semana, a gente vai fazer a leitura. E muito obrigada a você que votou. A gente vai começar a leitura do livro de 1 Timóteo. Então, tinha tido um empate entre o livro de Tito e Timóteo. 1 Timóteo, né? Mas quem ganhou agora teve o desempate que eu fiz. Então, nós vamos começar agora a leitura de 1 Timóteo. Então, como é que o livro de 1 Timóteo também tem 5 capítulos. Então, a cada dia da semana, eu vou ler um capítulo do livro de 1 Timóteo. E aí eu leio o capítulo corrido. E depois eu leio as observações que eu fiz no ano de 2015, quando eu li esse livro. Né? Eu fiz uma leitura da Bíblia toda, uma leitura comentada. Hoje a minha internet não deve estar tão boa. E aí eu lia a Bíblia, né? Junto com um comentário bíblico popular. E o que eu achava interessante ali no momento, eu anotava. Então, eu anotava observações minhas, alguma frase bacana que tinha no comentário. E é isso que eu vou compartilhar com vocês. Então, vamos para a leitura corrida de 1 Timóteo, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, em Cristo, nossa única esperança. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Que Deus, nosso Pai, e Jesus Cristo, nosso Senhor, lhe mostrem a sua graça, misericórdia e paz. Como lhe disse quando viajei para Macedônia, espero que você fique aí em Éfeso e procure impedir os homens que estão ensinando doutrinas falsas. Ponha fim aos mitos e fábulas deles e à ideia que eles têm de valorizar genealogias, gerando de ajudarem o povo a aceitar o plano de Deus, que é pela fé. O meu alvo é que todos os cristãos daí sejam cheios do amor que provém de um coração puro e que suas mentes sejam limpas e a sua fé seja sincera. Mas esses mestres perderam essa ideia salutar e gastam seu tempo discutindo e falando tolices. Querem tornar-se famosos como mestres da lei, quando não que as leis são boas quando utilizadas de acordo com a intenção divina, mas não foram feitas para nós a quem Deus salvou. São para os pecadores que odeiam a Deus, que têm coração rebelde, que praguejam e blasfemam, que matam seus pais e suas mães e que cometem homicídio. Para os que praticam a imoralidade sexual e os homossexuais, para os raptores, os mentirosos e todos os outros que fazem coisas que se opõe ao verdadeiro ensinamento. Esse verdadeiro ensinamento sou o mensageiro. Sou muito grato a Cristo Jesus, nosso Senhor, por ter me escolhido para ser um de seus mensageiros e por ter me dado forças para ser fiel a Ele. Embora eu costumasse zombar do nome de Cristo, persegui o seu povo, causando-lhe todo o mal que podia. Mas Deus teve misericórdia de mim, porque eu não sabia o que como nosso Senhor foi bom, pois me mostrou como confiar nele e obter a plenitude do amor de Cristo Jesus. Esta afirmação é verdadeira, e como eu anseio que todo o mundo conheça isto, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu sou o maior de todos. Mas Deus teve misericórdia de mim, de tal maneira que Cristo Jesus pôde usar-me como exemplo de pecadores, a fim de que os outros compreendam que eles também podem crer e ter a vida eterna. Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, a Ele sejam dadas a honra e glória para todo o sempre. Amém. Agora, Timóteo, meu filho, esta é a minha instrução a você, de acordo com as profecias já proferidas a seu respeito. Seja um homem combatente sempre a consciência limpa, fazendo aquilo que você sabe que está certo. Porque alguns desobedeceram à consciência e fizeram deliberadamente o que sabiam que estava errado, e por isso perderam a fé em Cristo. Himeneu e Alexandre, que são 2 exemplos disto. Tive que entregá-los a Satanás para serem castigados, para aprenderem a não blasfemar mais. Este foi o primeiro capítulo de
conectando, mas eu vou dar continuidade. E agora eu vou ler o que eu escrevi no livro de 1 Timóteo, os comentários que eu fiz. Eu escrevi no ano de 2015, no dia 15/12 de 2015. Então, o comentário que eu faço já é no versículo 3, que está escrito assim: em Éfeso, e procure impedir os homens que estão ensinando doutrinas falsas. Então, Paulo escreveu da Macedônia, enquanto Timóteo estava em Éfeso. É isso? É. Cidade na qual ele tinha o dever de barrar os falsos ensinos. Então, Timóteo tinha esse dever de barrar os falsos ensinos. Aí eu escrevi sobre o verso 4. Ponha fim aos mitos e fábulas deles, ajudarem o povo a aceitar o plano de Deus, que é pela fé. Servir a Deus desperta a fé e não gera dúvidas. Portanto, os ensinos nos devem motivar a fé e não as discussões improdutivas. Então, quando a gente serve a Deus, a gente usa o nosso tempo, né, todas as coisas da nossa vida para mostrar coisas boas, né, e não discussões que não vão levar a lugar nenhum. Aí também eu comentei sobre o verso 5. O meu alvo é que todos os cristãos daí sejam cheios do amor que provém de um coração puro e que suas mentes sejam limpas e a sua fé seja sincera. Então, o que eu escrevi para esse versículo foi: o objetivo do evangelho é o amor. Para isso, é preciso ter uma vida interior pura, que é resultado de uma fé sincera. É o ensinamento da graça de Deus que produz um coração puro, uma boa consciência, fé não fingida e que, portanto, resulta no amor. Então, quando se fala do ensinamento da graça de Deus, a gente precisa conhecer essa graça. E a gente só conhece lendo a Bíblia, meditando, procurando realmente ter uma vida, né, sincera com o Senhor, o nosso Criador. Aí eu comentei o versículo 7. Querem tornar-se famosos como mestres da lei quando não têm a menor ideia do que tais leis realmente nos mostram. Isso Paulo estava falando sobre os falsos mestres, que muitas vezes, e até hoje, né? Isso assim nunca foi novidade, nada é novo debaixo do sol, né? Como Eclesiastes, um livro da Bíblia, diz. Mais uma vez, a Bíblia sempre reafirma a própria Bíblia, a palavra de Deus. Que nada é novo debaixo do sol. Sempre houve falsos mestres e até a volta de Jesus, até ser dia perfeito, né? Sempre haverá também falsos mestres. Então, esse versículo, se analisado no seu contexto, é tão atual. Foi isso que eu escrevi. E isso eu escrevi em 2015. E é a mesma ideia que eu tenho hoje em 2022. Sempre há falsos ensinos, pessoas que compartilham a palavra, que têm um belo discurso, uma oratória maravilhosa, mas que não realmente compartilham o amor de Jesus, que não compartilham a palavra de Deus na essência, que simplesmente falam para obter um benefício próprio e não para um benefício próprio aqui humanamente falando nessa esfera de vida limitada e não da vida eterna, né, em Cristo. O outro versículo que eu li foi o versículo 9. Mas não foram feitas para nós, a quem Deus salvou. São para os pecadores que odeiam a Deus, que têm coração rebelde, que praguejam e blasfemam, que matam seus pais e suas mães e que cometem homicídio. Esse versículo, ele fala que às vezes, né, a lei, ela foi feita para as pessoas, né? As leis são boas, mas elas são utilizadas como se fosse algo para punir, né? Mas quando se trata do Evangelho de Jesus, existe a graça. E a graça de Deus, ele até com a vinda de Jesus, né? A lei, no caso, não é que foi abolida, mas porque a graça, ela exige de certa forma mais que a lei. Porque se na lei fala assim que não se podia cometer adultério, né? Tem um dos mandamentos de Moisés que Deus deu para o povo, né, através de Moisés, que é não adulterarás.
no nascimento de Jesus, né, as leis que Jesus deixou foi que se olhar para a mulher do outro, né, se você olhar para outra pessoa que não é a sua, né, que não é o seu cônjuge, com um olhar de desejo, você já está pecando. Por isso que aí tem a necessidade da gente sempre pedir perdão para Deus e também para a gente sempre se colocar na dependência de Deus. Então a graça, ela exige de nós uma comunhão muito mais intensa, porque não é só o ato em si, mas é a intenção que está dentro da gente. Por isso que existe a necessidade de purificação constante, e isso a gente faz falando com Deus, entendendo o que Ele tem para a nossa vida. E o que eu escrevi sobre esse versículo não foi com as minhas palavras, eu tirei do comentário que eu li na época, né? Um comentário bíblico. Não é o temor da punição que faz o cristão viver de maneira santificada. Então não é o medo de você receber uma punição que vai fazer você viver uma vida santa, mas o amor pelo Salvador que morreu no Calvário. Então é o amor de Cristo que faz a gente viver de uma maneira mais pura, porque a gente sabe que Ele nos ama e a gente quer viver eternamente com Ele. É o que eu sempre ouvi. A gente não deve servir a Deus com medo de ir para o inferno. A gente deve servir, a motivação de servir a Deus deve ser o amor que eu sei que Ele tem por mim e eu me sinto amada e eu quero corresponder a esse amor. Aí também eu comentei o verso 12, que Paulo diz: sou muito grato a Cristo Jesus, nosso Senhor, por ter me escolhido para ser um de seus mensageiros e por ter me dado forças para ser fiel a Ele. Então nada é sozinho, né? Vamos ver o que eu comentei lá em 2015 sobre esse verso. Paulo era humilde, isso é notório na declaração que ele faz neste versículo. Paulo não se vangloria pelo que ele faz pelo Senhor, mas pelo que o Senhor fez e faz por ele. Muitos ressaltam que o zelo, o fervor e a sinceridade são coisas importantes para Deus. Mas o exemplo de Paulo mostra que o zelo não é suficiente. De fato, se um homem está errado, seu zelo apenas intensifica o erro. Quanto maior zelo ele tiver, maior estrago causará. Então a gente precisa ser zeloso, atencioso, exigente com as coisas? Sim, mas nós precisamos ser com as coisas certas. Porque Paulo, ele foi um homem que antes dele se converter a Cristo, ele perseguia os cristãos. Então a história de Paulo é que de perseguidor ele passou a ser perseguido, né? E ele foi uma pessoa tão importante na propagação, né, em espalhar o evangelho, que Paulo, ele se tornou um cristão tão ativo na causa do evangelho que ele começou a escrever até cartas, e várias delas estão registradas na Bíblia e servem como a palavra de Deus, né? Deus falando para nós o que Paulo falou para as pessoas daquela época, mais de 2000 anos atrás. Então o que ele estava falando aqui para Timóteo, ele se coloca humildemente como um homem que depende de Deus. E ele fala da própria história dele. Olha como eu fui alcançado. E aí o comentário fala que Paulo, ele tinha um zelo extremo, né, no que ele acreditava. Então ele perseguia, ele tinha ordem para matar os cristãos. E ele estava indo para cumprir essa ordem. E quando ele teve um encontro, né, com Cristo, Cristo apareceu para ele lá no caminho de Damasco e ele passou a ser uma nova criatura. E como a vida dele mudou, e é isso que Deus quer também de nós. Aquilo que a gente faz de errado, quando a gente passa a ter um encontro com Cristo, muda. É a conversão. Eu estava indo por aqui, eu faço uma conversão e eu mudo o meu trajeto. Eu tô com uma hóspede na minha casa, eu tenho um cachorro, gente, que é um vira-lata que fica lá fora, mas agora eu tô com a hóspede, que é a cachorrinha do meu pai, que tá aqui no meu pé. Essa é a Lua. E ela vai ficar aqui, correndo. E muito obrigada por vocês que têm assistido. Pessoal lá de Campinas também, obrigada. A Érica, obrigada por ter acenado. Iraildes, Edivaldo, obrigada pela mensagem. Que Deus abençoe vocês também. E agora eu vou ler o comentário do versículo 14. Como nosso Senhor foi bom, pois me mostrou como confiar nele e obter a plenitude do amor de Cristo.
Então, Paulo, em todo o tempo, ele fala sobre o amor de Deus. E aí, o que eu escrevi? Paulo afirma ter a plenitude do amor de Jesus Cristo. Então, a plenitude do amor de Jesus Cristo não é só para depois, depois que eu partir dessa para melhor, não. A plenitude do amor de Cristo começa aqui e agora. E isso é com a comunicação, a intenção que eu coloco em conversar com Deus o tempo todo. Orar é falar com Deus. Eu não preciso estar só ajoelhada, ou dentro de um templo para orar. Não, no meu dia a dia, em pensamento, é a vontade, o desejo de eu estar perto de Deus e falando com Ele. E o que eu comentei no versículo 15, o versículo 15 está assim: esta afirmação é verdadeira e como eu anseio que todo mundo conheça isto, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores e eu sou o maior de todos. O que eu escrevi foi: os homens mais santificados são normalmente os mais conscientes dos próprios pecados. Então, quando a gente tem consciência, e eu falo isso por mim, eu procuro viver de acordo com o que a Bíblia ensina, e eu procuro viver assim porque eu sei que sem Jesus eu sou nada. E por algum tempo eu pensei, nossa, mas eu nunca fiz assim nada de tão errado e tal, assim, né? Nunca fiz nunca cometi um crime, assim, então minha vida é tranquila. Mas quando a gente se coloca, né, e a gente vê Jesus, o que ele tem para nós, né, a pureza dele, a gente vê que não é questão só social, de que eu nunca cometi nenhum crime, não. É que o amor de Jesus Cristo nos constrange a tal ponto que a gente vê que a gente é nada. O simples respirar, se não for pela vontade de Deus, eu reconheço que é Deus que comanda tudo, que é Ele que tem o controle de tudo. Então, quanto mais eu reconheço que eu era miserável, eu não merecia uma vida, um conhecimento de amor de Cristo. Eu não merecia porque pela minha natureza eu não era boa. Mas eu sei que o amor de Cristo me alcançou. É Ele que me faz procurar cada vez mais estar perto dele. Não, é algo que mudou dentro de mim quando eu me vi como uma pessoa que precisa de Jesus o tempo todo. Não só hoje, mas sempre. Lua, para. Agora o versículo 16. Mas Deus teve misericórdia de mim de tal maneira que Cristo Jesus pôde usar-me como exemplo para mostrar a todos como ele é paciente até mesmo com o pior dos pecadores, a fim de que os outros compreendam que eles também podem crer e ter a vida eterna. O que eu escrevi foi: Paulo era um modelo, exemplo real a ser seguido. Em sentido amplo, o versículo significa que ninguém precisa desalentar, não importa quão vil seja. Uma vez que o Senhor salvou o principal dos pecadores, que é como Paulo se coloca, né? Eles também podem se consolar e encontrar graça e misericórdia, aproximando-se do Deus como penitentes. Crendo no Senhor, eles também podem encontrar a vida eterna. Então, é muito bacana porque a gente vê Paulo, ele se colocando, olha a minha situação, olha como eu era e como eu sou hoje. Então, isso também eu posso trazer para minha vida, você pode trazer para sua vida, você ter uma referência. Para, Lua, tô falando. Você pode ter uma pessoa como referência e falar, nossa, mas olha a transformação que aconteceu na vida daquela pessoa. E através disso, o amor de Cristo que foi manifestado e revelado na vida daquela pessoa também será manifestado e revelado na sua vida. Então é a gente sempre ter boas referências, seguir bons exemplos. E Paulo aqui se coloca como um modelo a ser seguido. E ele fala como uma... né? Peraí, gente. Como um modelo para seguir, né? Ele até perdi minha linha de raciocínio. Peraí, deixa eu voltar. Paulo, ele coloca como assim, olha o que aconteceu comigo. Eu era o maior dos pecadores.
e eu fui alcançado pela graça. Então, você não vai ser alcançado pela graça? Eu gosto muito de falar para as pessoas que eu amo, né, escrever, né, que eu tenho mais dificuldade em falar, eu sou mais da escrita. E aí eu falo assim, eu escrevo, né, eu que sou humana te amo, então imagina Deus, né? Isso eu escrevo porque uma vez uma pessoa falou pra mim e eu me senti muito amada com isso. Eu falei, realmente, né, se a pessoa é cheia de falha e me ama, imagina Deus, né, que é perfeito. Então que ele conhece tudo a meu respeito. Agora eu vou ler o versículo 17. Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, a ele sejam dadas a honra e glória para todo o sempre. Amém. O que eu comentei lá em 2015 foi o corinho. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível mas real, a Ele ministramos o louvor. É o que eu escrevi. Esse corinho deve ter sido elaborado na leitura desse versículo, porque é muito Bíblia, né? E é importante nós cantarmos a Bíblia. Tem muitas coisas que às vezes a gente não encontra respaldo bíblico, né? Mas tem músicas cristãs que realmente é você cantar a palavra de Deus. Isso que é muito importante. E eu também escrevi sobre o versículo 20. Emineu e Alexandre são dois exemplos disto. Tive que entregá-los a Satanás para serem castigados, para aprenderem a não blasfemar mais. Isso foi o que Paulo escreveu para Timóteo, né? Então, o que eu escrevi foi: Emineu e Alexandre estavam juntos, mas negligenciaram e foram punidos. Coloquei assim entre aspas, punidos. E como líder, Paulo teve uma postura que deve ter sido difícil. Então, Paulo, ele como líder, ele deve ter, né, visto a necessidade de alterar, né, a rota ali dessas duas pessoas, porque também a Bíblia ensina, e é muito importante, que o amor, ele corrige. Então, às vezes a gente acha que amor é passar a mão na cabeça e fingir que está tudo bem. Isso é auto-engano, né? E a gente não pode deixar de encarar a realidade. Então, quando tiver que ser corrigido, eu peço muito para Deus isso: Senhor, me ensina a ter um coração ensinável, porque eu vou ser corrigida por outras pessoas, eu vou ser corrigida no meu jeito de falar, como eu já fui, e como é confrontador, mas é o confronto que faz a gente crescer. E alguém chegar e falar assim: olha, do jeito que você falou não tá certo, o tom que você usou, você pode até ter falado a coisa certa, como já aconteceu comigo, mas a maneira que você falou não foi a adequada. E eu tenho que parar para ouvir. No primeiro momento, né, você fica meio assim, dependendo da situação, mas ter um coração ensinável é ter um coração disposto a fazer, a estar sempre flexível a aprender. E enquanto a gente está vivo, a gente está em reforma. Então a gente está ali aprendendo, muitas coisas a gente constrói, às vezes vai ter que desconstruir para construir outras, mas em tudo, sempre na palavra de Deus, sempre tendo como estrutura da nossa vida, como base, a palavra de Deus. E essas foram as minhas anotações sobre o livro de 1 Timóteo, né, sobre o livro de 1 Timóteo capítulo 1, e amanhã eu voltarei lendo o capítulo 2. Que Deus abençoe vocês. A ideia é que eu leia às 7h10. Hoje eu tive que sair primeiro, então eu cheguei em casa, pensei que estaria às 7h30 e cheguei um pouco mais tarde, mas aqui estou eu, né, compartilhando com vocês a leitura da Bíblia. Ler a Bíblia me faz muito bem, e eu não consigo ler a Bíblia assim de forma corrida, tipo ler só por ler. Eu preciso ler e anotar, eu preciso ler e falar. Então, como a primeira leitura que eu fiz foi escrevendo, agora eu estou fazendo a leitura, lendo o que eu escrevi e compartilhando com vocês. Que Deus dê uma segunda-feira muito abençoada, iluminada, que a sua semana seja uma semana de vitória, e se amanhã nós estivermos bem, com saúde, que estaremos, se Deus quiser, nós voltaremos a nos encontrar às 7h10 da manhã. Que Deus te abençoe e até amanhã. Obrigada, gente, pela participação.